Oi, gente. Precisava de um momento para comentar as respostas que vocês conseguiram, não foi? E que vocês trabalharam das atividades propostas, né? Senão não há aprendizado, se a gente não fizer essa discussão do que foi acertado e do que foi errado. Eu já dei algumas respostas diretas lá mesmo na sala de aula virtual. Alguns de vocês devem ter recebido alguma mensagem minha, que eu li todas as respostas, e por aí vai. Só que agora eu quero comentar em primeiro momento justamente justamente as perguntas das vanguardas europeias. Vocês olhavam os quadros e diziam que tipo de a que vanguarda pertencia aquele quadro. Esse tipo de questão já foi muito comum em vestibulares, né? E, enfim, e vocês também vão ter que interpretar algumas obras. Isso é uma maneira de começar a interpretar no Enem, né? Isso é uma maneira de a gente começar a interpretar de alguma maneira e de pensar, já que vocês vão ter no Enem, vão fazer prova de artes e, enfim, a gente fica devendo essa aula de artes para vocês no colégio público. Mas do terceiro ano, né? A gente só tem aula de artes no primeiro e no segundo ano. Bom, o primeiro quadro que vocês têm, vocês responderam em maioria, 57% respondeu que era um quadro surrealista. Um pouquinho mais da metade. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Realmente, o quadro é surrealista, é um quadro, o nome do quadro é Autorretrato, de Salvador Dalí. Se você observar direitinho aí no centro, sobre essa boca disforme dele, você tem o bigodinho para cima do Salvador Dalí, né? E você percebe o seguinte, por que esse quadro ele é surrealista? Porque ele quebra com qualquer ideia de lógica e qualquer ideia de narrativa ou qualquer pensamento de representação da realidade. O que está sendo representado aí é, vamos dizer assim, a loucura do próprio autor, já que é um autorretrato, né? Percebam que o rosto dele se desfaz por trás do rosto dele eu tenho um rio que corre e tem gavetas flutuando. Quer dizer, eu tenho um mundo aí, né? Enquanto o rosto dele se derrete para a amostra do inconsciente. Ou seja, isso é uma imagem de sonho, né? É uma imagem que eu vou chamar então de surrealismo onírico, né? Surrealismo também tem esse termo onírico, também se refere a sonho, e a gente pode dizer que o surrealismo tem a ver com isso. Então essa obra ela tem toda a tendência surrealista. O segundo quadro é o de Fortunato de Pero, que é um quadro bem interessante, eu acho ele muito bonito, né? Acredito, vocês, a maioria respondeu que era um quadro futurista, 78%, quase 80%, isso foi maravilhoso, né? Eu pensei que talvez alguns pudessem confundir eles com cubista por causa do formato dos prédios, mas você tem aí as luzes e os túneis redondos, né, com círculos, né? Então o cubismo evitava o uso de círculos. Veja que é um quadro e uma visão de caos. Você está vendo que é como se a cidade estivesse sendo destruída por alguma coisa. Ela tivesse, os prédios estão arriando, as luzes, é tudo muito efusivo, é muito tecnológico, é muito cidade, é muito concreto. Concreto, eu estou dizendo concreto de construção, de prédio, de edifício, de vida urbana. Isso é futurismo. Velocidade, máquina, o futuro hoje. Né? O futuro, inclusive agressivo, inclusive com tendências à agressividade. Então vocês foram muito bem na escolha do futurismo para esse quadro, a maioria de vocês. O terceiro quadro, que é A Babá, de Anitta Malfatti, vocês têm aí 66% colocou que era expressionista. Muito bom também. Foi uma quantidade boa, mais da metade da turma, das pessoas que responderam, claro, colocam que ela é expressionista e ela é mesmo. Você vê a distorção, esse uso das cores, essa ideia de tristeza nesse rosto dessa mulher, né, trabalhadora de casa,
essa falta de esperança, esses olhos desesperançosos mesmo, tem a ver muito, né? Quem lembra, é só lembrar do grito e do desespero que aquele quadro passa, e para você ver que ela passa um tédio muito grande. A ideia do expressionismo é, pela distorção, pelas cores, passar o sentimento da personagem. E aí, essa é a principal ideia, né? Vamos dizer assim, do expressionismo. E aí, tá aí realmente expressionista. O último, que é essa rosa, que, minha gente, ela tá toda em formato quadriculado. Eu não tenho nem para onde ir. É cubista, né? Tenho nem para onde ir. Talvez um outro tipo de quadro cubista causasse alguma outra dúvida, mas não. Esse quadro aí não tem para onde ir, não tem outra significação, não tem como colocar ele no futurismo, nem no surrealismo, nem, e muito menos no expressionismo, né? Dada a distorção da imagem que o expressionista usa. Aí é um quadro cubista. Muito bem também, porque 80% de vocês acusaram o quadro de cubista. Muito bom. Agora vamos à segunda pergunta que eu fiz para vocês. E eu respondi para alguns, dei algumas respostas, dei alguns feedbacks para vocês. E a gente primeiro vamos olhar o poema, né? Primeiro vamos olhar o poema. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Eu tenho um poema muito curto. Ele já começa com uma provocação, erro de português. E você fica perguntando, o erro é de quem? O erro é da pessoa, o português, ou o erro é da língua? Errou-se a gramática da língua. Qual desses seria possível? Né? Já começa com essa duplo sentido aí. E eu tenho uma brincadeira. Sim, na verdade é uma brincadeira. Ele está brincando com a gente. Está brincando com o contexto que a gente tem, do que a gente entende que é a chegada dos portugueses aqui. Muita gente, inclusive hoje, com essa história de revisar a história do Brasil, o pessoal está dizendo que o português chegar aqui foi muito bom para o índio, o português escravizar o negro foi muito bom para o negro, porque trouxe para ele civilização. Isso aí é um ponto de vista muito, muito pequeno. Eu observar que só o ponto de vista europeu, cultural europeu, é o ideal para se viver. Isso é uma coisa muito pequena, mas que na época ainda era mais forte do que é hoje. Mais ou menos por volta do início do século XX, por aí. Então o que é que Oswald de Andrade faz? Ele se permite brincar com essa ideia. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Então, primeiro ele coloca a bruta chuva, ela não está descrita, essa chuva não está descrita na carta de Pero Vaz Caminha. Então, acredito que não tinha essa bruta chuva, mas percebe que ele chama a chuva de bruta, ela é agressiva, ela vem para destruir, para levar, não é? Então, essa chuva, e os portugueses, o que é que eles fizeram? Vestiu o índio. Ou seja, tirou a cultura do índio. No momento que você veste quem a sua cultura, da sua cultura é ficar nu, eu estou tirando a cultura dele. E estou exigindo a minha. Aí ele veja que ele diz, que pena, fosse uma manhã de sol, se fosse um dia feliz, se fosse um dia maravilhoso, o índio tinha despido o português. Ou seja, teria acontecido o exato contrário. O índio teria recebido a cultura, o português teria recebido a cultura do índio, em vez do índio ter recebido a cultura do português. Então você percebe que é uma brincadeira. Gente, só diante dessa possibilidade de rever o passado histórico brasileiro e também ter essa aversão a essa cultura europeia vinda de Portugal, que a primeira fase do modernismo tem muito isso, né? Só essa visão já coloca ele como vanguardista. Até então, os poetas brasileiros se preocupavam muito em homenagear Portugal e não a trazer outra visão de mundo, outra visão de cultura, vamos dizer assim. Então, é bem interessante isso aí. É claro que esse texto é vanguardista. Com certeza esse texto vou considerá-lo como vanguardista. Aí vocês trouxeram algumas respostas bem interessantes, né? Alguns
recorreram a respostas decoradas e copiadas da internet, o que valeu como argumentação. Pesquisa é importante, eu não estou achando ruim. Eu só acho ruim quando copiam exatamente a frase do outro, que eu vejo que nem pesquisaram, né? Pegaram a frase do outro, copiaram e colaram, né? Então, quem fez isso eu botei descaradamente e respondi cópia quando eu dei o feedback, né? Alguns chamaram de clássico e tiveram até bons argumentos, disseram que porque falava sobre cultura, era um texto clássico e por aí vai, mas não. O texto clássico ele se preocupa em manter a tradição e não romper com o que está estabelecido. Se ele brinca com o passado, se ele diz que o passado está errado, ou seja, o português trazer a cultura dele para o índio e impor a cultura dele para o índio, isso aí é exaltado pelo clássico, como os indianistas românticos do século XIX, que exaltavam essa ideia do índio, e o índio era um grande símbolo nacional. No entanto, ele tinha que se render ao cristianismo, à cultura europeia, ele tinha que se vestir, por aí vai. No modernismo, esse índio ele vai ter características de índio de verdade. E essa ideia de que rever e criticar exatamente esse futuro, né? Então achei bem interessante essa postura de revisar esse mundo que a gente tem, né? E alguns chamaram de clássico, mas enfim, fique a ideia de que é vanguardista, porque a vanguarda brasileira ganhou o nome de modernismo e Oswald de Andrade é um dos maiores nomes dessa vanguarda. Acredito que a aula de amanhã vai ser justamente sobre a primeira fase do modernismo e vocês vão escutar muito falar sobre Oswald de Andrade. Amanhã estou colocando uma atividade para vocês, hoje e amanhã. Obrigado.